o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, prestou um depoimento de quase 10 horas lá na Polícia Federal. Ele está numa fase de pré-delação sobre o caso das joias. Isso todo mundo já está sabendo. E agora, cabe à Polícia Federal avaliar se existe ou não a consistência para uma delação premiada diante de tudo que ele expôs lá para a Polícia Federal. O militar foi uma das 8 pessoas que prestaram depoimentos simultâneos ontem sobre toda essa história das joias. Vamos lá. Dos 8 convocados para os depoimentos simultâneos, 4 falaram e 4 ficaram em silêncio. Mauro Cid falou, o pai dele, o general Mário Lorena Cid, também falou, o ex-assessor do Bolsonaro, Osmar Crivellati, falou, e o advogado ligado ao ex-presidente, o Frederico... O Assef, é melhor falar só o sobrenome, voltou a negar qualquer tipo de irregularidade, também falou. Já o casal Bolsonaro não falou nada. A defesa alegou que o Supremo não tem competência para analisar o caso e que deveria ser transferido para a primeira instância. Os advogados citam a posição da Procuradoria-Geral da República e afirmam que estão à disposição para falar na esfera competente. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve o caso na corte, alegando que a investigação das joias tem conexão com outros inquéritos que apoiam a atuação de uma organização criminosa. Daniel Matos, eu começo com você 4-4, porque 4 falaram, 4 ficaram em silêncio e a defesa de Bolsonaro mudou a defesa horas antes para ficarem em silêncio e agora estão alegando que não é da competência do Supremo analisar isso, isso tem que ser na primeira instância. Paulo, a defesa do Bolsonaro, ali nos últimos momentos, resolveu mudar a estratégia e optou pelo silêncio, né? Acredito que o silêncio, às vezes, não é a melhor resposta. Acho que a família Bolsonaro deveria prestar os esclarecimentos. Mas é um direito constitucional ficar em silêncio. Não, sim, eu falei que deveria, não que é obrigação. Não, né? É só para deixar claro. Acho que as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem ouvir os esclarecimentos para que não fique essas dúvidas pairando na cabeça. Quanto às 4 pessoas que foram depor, isso pode complicar ainda mais a situação do Bolsonaro e da família dele. Então, o Mauro Cid, o pai dele, com certeza eles começaram a falar, vão apertar eles até que entregue, se tiver algo para ser entregue, tudo o que aconteceu de fato. E aí os Bolsonaro, a família vai ter que falar, vai ter que se explicar e a coisa vai apertando cada vez mais. O cerco vai se fechando, as coisas vão apertando e aí uma hora vai ter que falar. E aí é essa hora que todo mundo está esperando. Fernando Tupan, quero ouvir de você 4-4, 4 silêncio, 4 falaram, mas o Mauro Cid, 10 horas, será que ele ficou lá à toa 10 horas só tomando café? Ou ele falou algo? Ele deve ter levado uma pressão e tanto. Eu nunca vi depoimentos tão longos. Nem na época da Lava Jato tinha depoimentos que se estenderam por tanto tempo. Isso é tortura psicológica que eu estou achando que está acontecendo, Paulo Caetano. E o Daniel estava falando em várias coisas assim que todo mundo quer explicar. Por que não estão pedindo explicação do relógio de 80 mil reais que o Lula ostenta no pulso e que está tudo passando despercebido? Porque isso que está acontecendo com o Bolsonaro, parece que eles estão querendo encobrir o que está acontecendo nesse julgamento que eles denominaram de golpe, que não foi golpe coisa nenhuma, porque eles falam que golpe, tirar a Dilma foi golpe e não foi isso, como a gente comentou ontem, falando que o Lula estava soltando fake news. Então, ninguém está falando que das 185 câmaras que tem lá no Planalto, o ministro da Justiça só liberou 5. Então, parece que está ocorrendo aí um crime de prevaricação e que muita coisa tinha que ser tomada pelo STF e não está fazendo vista grossas, pelo menos o que a gente vê como brasileiro ordinário, sem ter status de político ou qualquer posto lá em Brasília. Então nós temos que ver a coisa maior. O que está acontecendo mesmo é o revanchismo e querendo desgastar o Bolsonaro numa tentativa
para fazer o eleitorado falar: ó, Bolsonaro é ladrão, ele pegou joias. Mas joias são itens pessoais, segundo a gente pode ver assim na Constituição, e o Bolsonaro, se for preso, vai ser preso pelo mesmo motivo que caçaram o Deltan Dallagnol, sem motivo nenhum. É isso, Paulo Caetano. Não, gente, é opinião. Tem contraponto para você, Fernando, mas vamos lá. Professor Jorge. Olha, primeiro que depoimentos no inquérito não têm valor como prova, né? Mas aí está aquilo que o Daniel disse. Olha, tem uma situação, tem uma narrativa e tem um silêncio. Que o que domina? O silêncio não domina, é a narrativa. E aí eu tenho 4 sujeitos que falaram e um que falou 10 horas. Falou bastante, né? Então, eu tenho elementos com os quais a polícia vai construindo essa investigação, vai construindo... Através dos depoimentos. Através de suas que o senhor está próprias falando que não tem ilações. validade nenhuma. Qual seria, então, o contexto e quais são os elementos aí que vai levar adiante nessa investigação. Então, estamos aí frente a algo que, com certeza, a Polícia Federal quer saber exatamente até que ponto o Bolsonaro participou, e aí, claro, o Bolsonaro já leva junto a Michele nesse baile, e, claro, quanto lucrou com a negociação dessas joias. Há um processo que ainda vai dar muito que falar, mesmo sendo que alguns não falaram nada, estamos falando deles. Pamela Bussolini. Paulo Caetano, essa busca em incriminar o Bolsonaro, né, já está completando quase um ano e já tentaram de tudo, já passamos até por canibalismo, agora por joias que foram dadas de presente para eles, né? E, na verdade, tudo isso é uma discussão entre uma questão ali jurídica, né, que existiu em 2016 uma regra, né, por causa dos muitos presentes que eram recebidos aí pelos chefes de Estado, e daí eu não estou dizendo só do Lula, teve a Dilma e tudo mais. Então mudou-se a regra, né, que os presentes deveriam ir para a presidência, mas depois acabou virando uma bagunça, porque entrou os itens pessoais, né? O que a presidência vai fazer com um relógio de pulso, como o Patek Philippe ali que o Tupã falou, né, do Lula, de 80 mil reais? O que a presidência vai fazer com um colar feminino, um par de brincos, enfim? Então criou-se essa regra aí dos itens pessoais. Mas o que chama atenção é que para uns o item pessoal vale e para outros, né, como é o caso do Bolsonaro agora, não vale. Então, para o Michel Temer valeu, para Dilma valeu, para o Lula valeu, então para o Bolsonaro não vale. Então é mais uma tentativa, na verdade, de incriminá-lo e perseguir o opositor através desse tipo de coisa. Sobre a questão do silêncio deles, é interessante, porque chama atenção a questão da competência, né? Seja territorial, seja em virtude da pessoa, né? Nós estamos vendo que o judiciário, muito na figura aí dos tribunais superiores, não anda respeitando essa questão da competência, né? O Bolsonaro não é mais presidente, então não deveria estar sendo julgado ali, investigado ali. E o mais interessante, além de cair tudo no STF, cai tudo no Alexandre de Moraes, quando deveria ter um sorteio, né, que é o que acontece na justiça todos os dias e o tempo todo. No que a gente está vendo no Brasil, em todas essas ações políticas, é que esse sorteio sempre cai para o Alexandre de Moraes. É uma coisa impressionante. Sempre cai para o STF, tudo o STF é competente para julgar e sempre cai para o Alexandre de Moraes. Então é interessante esse silêncio deles porque joga luz nessa questão da competência. É isso que eu tenho a dizer. Ângelo Rigon? A primeira questão da competência é porque ele anexou o processo à fake news. Então ele deve ter indício, a Polícia Federal, então, indícios já de que é um processo que existe a venda antes do Bolsonaro a venda ser das presidente, joias, a venda das joias do Estado, da que União, nasceu para no calar exterior. a imprensa. O processo das fake news. Vamos lá. Vamos esclarecer. Criado pelo Dias Toffoli. Pamela, me ajuda agora. Vai, Rigon, sua vez. Tá, então, desconfie-se, e isso está cada vez mais. Se juntar todas as horas em que o coronel falou para a polícia, dá 22 horas. Ele está contando, e isso é o que corre em Brasília, até de imóveis nos Estados Unidos comprados pela família Bolsonaro. É oficial isso aí? Com dinheiro de venda de joias que pertenciam à União. Bastidores. Todos os outros ex-presidentes que receberam antes mesmo da resolução
devolveram. Então, quer dizer, ele vai ter muito o que explicar. E esse cara em silêncio ontem, eu achei muito interessante, porque o silêncio vale ouro. E ouro é joia. Dá para fazer umas joias bonitas com ouro. Então, preferiram. E outra coisa, o Paulo falou 4x4. 4x4 porque foram em 4 locais diferentes, uai. Não dava para combinar a resposta. Ou porque era 8, né? E esse presidente que preferiu ficar calado era o mesmo que defendia transparência, que quem deve não teme, né? Ali, para mim, foi uma confissão de culpa, porque ele está seguindo a regra ditada pelo advogado. Meu Deus do céu. Mas, como creio em Deus e na justiça, embora ela demore ou não, a verdade vai prevalecer. Porque eu nunca na vida, Paulo, olha que eu respondi uns processinhos na vida. Eu nunca vi você chegar na frente do juiz e falar, eu não vou falar porque eu não concordo que caiu nessa vara. Eu nunca vi essa justificativa. Mas não fez porque não quis. É assegurado constitucionalmente. Mas vocês estão anulando numa exceção. Conclui, por favor. Eu já sou cortado aqui e agora... não é fácil, hein? Eu tô te dando a oportunidade. É porque depois eu esqueci de falar as coisas aqui. Conclui, vai. Não, é só isso. Vamos aguardar ver os imóveis aí. E só, segundo o especialista do ramo, o Bolsonaro não foi preso ontem, porque o depoimento do coronel demorou bastante. Ele saiu à noite, depois das 9 horas. Mas aguardem, é questão de momentos. Vai pagar, sim, pelos crimes cometidos. Quem, Rafael? Olha, primeiro o caso é que eu queria dizer que é um direito constitucional ficar em silêncio, conforme o artigo 5º da Constituição, inciso 68. Então, assim, o que os meus colegas estão dizendo que de forma Mas por que não que falar? poderia ser... Não, professor. É um direito constitucional ele, garantindo fazer prova contra si mesmo. É muito simples. O senhor mesmo falou que depoimento em inquérito não tem valor nenhum. Que eu acho que é uma... Que o senhor deveria se retratar aqui, né? Porque faz parte do devido processo legal. Inclusive, contraditória a sua fala, porque quando você fala que não tem valor nenhum o depoimento no inquérito, mas dá o norte à investigação. Ou seja, como assim não tem... Por que eles foram ouvidos, então, se não tem valor nenhum? Então, toda essa questão, realmente, são assegurados para bandido, né, que furta, que trafica, faz um monte de cagada, com todo respeito aí ao mundo criminal. Aí quando é o presidente Bolsonaro e a sua trupe, aí não pode. Por que ficou em silêncio? Por que será? Porque a Constituição o garante. Muito simples. Agora, todo mundo aqui, né? Transparência zero. Todo mundo falando, né? Todo mundo falando na imprensa. O Celestino ia falar o consórcio do mal, né? Falando que só porque a PGR disse que o órgão competente não seria o Supremo Tribunal Federal, então agora todo mundo se agarrou. Mas, gente, quem é a PGR? É a Procuradoria-Geral da República. Vocês estão ignorando um órgão tão importante no nosso país, dentro do devido processo legal, que deu um parecer contrário, que o STF deveria ser um órgão competente. Peraí, é só porque o Bolsonaro. Então, assim, não tem mais negócio de justiça. Vamos fazer justiça. Eu sou muito legalista e espero muito que todas as coisas sejam esclarecidas. Mas pelos meios equivocados, vai dar igual uma lava-jato da vida. Vai ser tudo nulo. Você vai ter que devolver hoje o senhor vai falar... Você recebeu as joias. O senhor falou que a qualquer momento o Bolsonaro vai ser preso. Então, se ele for preso definitivamente, daqui 1 ano, 2 anos, isso aqui tudo vai ser anulado. Por quê? Porque alguém sensato, quem sabe o Zanin, né? Tá nos surpreendendo algumas decisões aí. Alguém sensato vai anular isso aí, por quê? Porque houve vício. Porque tem carta, sim, marcada no baralho. E é Bolsonaro e a sua trupe e quem tiver em torno. E a Michelle já disse, quer comprar joia? Vai ser Mi Joia, a marca da Mi Joia. Olha só esse nome, Mi Joia. Ainda bem que não é o nome dela, não começa a contar. Vai, tweetzinho, vai. Não, só para esclarecer como que funcionam as coisas. Alguns jornalistas, blogueiros eles viram analistas, né, de joias, falam assim, não, que as joias custam 16 milhões, porque custa 20 milhões, porque é imóvel de tantos milhões e tá no nome do fulano. E depois, né, tem que ser desmentido. E daí o que acontece? As joias, por exemplo, que falaram que custava 16 milhões, aqui tá a Folha trazendo a reportagem que a Receita Federal, e daí não é blog, não é site que tá falando, não é o UOL que tá falando, a Receita Federal
analisou as mesmas joias e avaliaram em 5,6, ou seja, 10 milhões a menos. É um errinho de 10 milhões. Não, peraí. Isso é um muda, errinho, isso né, muda da imprensa os de atos 10 praticados. milhões. Então, Isso queridos, muda os atos praticados? Não, Não é não que- muda os atos praticados. Somente Que muda o atos? valor do a bem discussão que jurídica tentou entre ser o que é item surrapiado, pessoal né? e o que Só é essa item que diferença. deve ir para a presidência, para o palácio, o que deve guarnecer a presidência e o que deve Que ir para não o item estavam pessoal. guardados, eles E, estavam queridos, indo para outro joia lugar. de 5 milhões, lá na Arábia Saudita, Olha, juntar se todas é de aquelas peças, eles 100 ficam reais bum, ou bum deu com 10 esse valor. milhões. Não é Tanto verdade, Essa é a Pamela, verdade. Pamela, não é, É verdade verdade. isso. Não é verdade. Gente, o Isso não é Lula verdade. ganhou trono africano. Ele Isso mesmo não é falou. verdade. Não, que tá saiu falando com de coisa 11 que não O que, que o containers. Bolsonaro fez para Vocês receber esse acham que dinheiro, essas 11 joias? containers calculou quanto em valor? Tanto é que tem coisas que ele não devolveu, mesmo depois de intimado a devolver, e ele teve que pagar Vamos em lá, valores. gente. Dos 500 8 horas em presentes. ponto. Então 8 é horas isso. em ponto.